Senhores passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, não mereço a vossa atenção, mas a palavra do Eterno, do Sublime Deus, com certeza requer todo o QI. A Bíblia logo nos diz: quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Por favor, não me tenha entre vocês como um taxativo querer atrapalhar a vossa viagem. Longe de mim este fato. Meus queridos, estão vivendo os últimos segundos nesta terra. Acredito que não muito longe dos dias vindouros o arrebatamento da igreja. Isso está perto, eu acho é bom. Sabemos que os seres humanos, infelizmente a maioria já perdeu o equilíbrio. Infelizmente a depressão, o estresse toma conta. E daqui para frente nós sabemos que a situação vai piorar. Lembro-me dos animais que só mata o outro para se alimentar, na cadeia alimentar. Quando estão com fome, a sobrevivência. Mas o ser humano mata o outro como se fosse nada. Não está nem aí. Os seres humanos é como se fossem números. É o mundo no qual nós vivemos. Deus ele enviou o seu único filho, João 3, e o verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu falo mundo, não é o globo terra, é o mundo homem, o mundo mulher. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas em Cristo tenha a vida eterna. Mas é muito fácil errar, é fácil mentir, é fácil andar em uma vida errada, é fácil rejeitar a Deus, mas é tão difícil ser verdadeiro, é tão difícil ter caráter, personalidade, é tão difícil em aceitação à palavra. A palavra de Deus hoje é como um tormento. Quando eu comecei a pregar dentro dos ônibus, eu tinha 28 anos de idade. Hoje eu estou com 59, faço 59 agora em dezembro. 30 anos pregando dentro dos ônibus. E não me canso. Também digo com muita ênfase, não sou melhor do que vocês. Ainda que prego o evangelho, ainda que diga que Deus é bom, eu não sou melhor, não, do que vocês. Eu sei que alguém pode até estranhar que eu estou com o celular nessa posição aqui, é porque eu tenho um canal no YouTube, e se vocês sentirem de Deus e quiser se inscrever no meu canal no YouTube, está lá, Pastor Marcelo Silva, dizendo que Jesus é bom. É mais de 1.100 vídeos gravados, não só aqui, como Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, em várias localidades dentro do Pernambuco, Goiânia, até Jucupapo, dizendo que Deus é bom, que Ele é, que Ele faz, que Ele manda, que Ele pode, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é a rosa de Saron, é o lírio de vale, a semente da mulher, o puro entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim, Ele é o primeiro, é o derradeiro, Ele é o pescador da Galileia, o Galileu, Nazareno, Yeshua, Ramachia, o Minas Gerais, Chiloé, o Kiba, Deus forte, Medaberé, Deus que fala, Shima é o Deus que escuta, é o Rói, Deus que é tudo, ver, Manuel, dentro do homem, Ele é, com certeza é o Kiba, o Todo-Poderoso, diz a Escritura Sagrada que Ele manda, que Ele pode, que Ele é, que Ele faz. E tem uma coisa, domina essa chuva que cai, domina o sol por trás dessas nuvens, Ele domina a orquestra universal, os querubins, anjos e arcanjos, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele veste a terra como um homem, mas é 100% Deus. Como homem Ele sofreu, como homem Ele teve fome, como homens bofetearam a Ele, escarraram nele, chamaram tudo quanto não presta com Ele, e Ele pregando a verdade, fazendo o bem, Ele curava, Ele libertava, Ele expulsava demônio do corpo humano. E tem uma coisa, Ele ressuscitava, paralítico andava, cego enxergava. O que fizeram com Ele? Mataram. Mas por que mataram? Quem matou Ele foi cidadão? Não. Pessoas delinquentes, pessoas que não queriam nada com Ele, rejeitavam Ele, temia Ele. Temia, achava que Ele ia tomar um trono aqui na terra. Alguém disse: tu és rei, e Ele era rei mesmo, mas Ele disse: tu dizes que eu sou, não é eu que estou dizendo, é tu que diz. Aí alguém disse: tu viesse aqui mudar a lei, revogar a lei,
além dos profetas, ele disse: não, eu não sou vocês, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumpri-la, que vocês não cumprem. Vocês fogem a lei, ditam a lei, escrevem a lei, mas não vivem a lei. São sepulcros caiados. É o que ele disse com aquele povo. Um disse logo: olha, se ele continuar, uma grande multidão está seguindo ele. Se continuar assim, o povo tudinho vai passar para o lado dele. E a gente vai perder, olha, a grana, o dinheiro. Infelizmente, a mola do mundo. Quem não precisa da tristeza do dinheiro? E é o dinheiro que tem defasado a mente humana, sim ou não? Matam por ele, roubam. A gente vê corrupção, ganância, inveja. Lembra daquele rico que chegou até Jesus? Disse: mestre, o que eu faço para ter também a vida eterna? Aí Jesus disse a ele: tu és muito rico, meu pai te deu muita riqueza. Reparte os teus bens com os pobres e terás um tesouro lá no céu. Quem eu dar a minha riqueza, dar meu dinheiro aos outros, repartir com ninguém? Cada um que se parta no meio vai adquirir. Eu vou dar meu dinheiro? E a Bíblia diz que ele disse: mestre, eu tenho vivido os mandamentos. Na verdade ele tem vivido 9, viu? 9 mandamentos. Já pensou? Só faltava um. Aí Jesus disse: não adulterar. Ele disse: não tenho feito, não mentirás. Ele disse: eu também não minto. Aí Jesus saiu perguntando: 9. Aí Jesus: só te falta um mandamento só. Ele disse: qual, mestre? Reparta os teus bens, ajuda quem não tem. O único mandamento é: quem eu sinto muito, isso eu não faço. E a Bíblia diz que foi o único que chegou na presença de Jesus, saiu triste. Aí Jesus olhou para a multidão, olhou para os discípulos e disse: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do meu Pai. Pedro era o mais ousado, disse: mestre, então quer dizer que nenhum rico vai entrar no céu, nenhum deles vai perder por causa do dinheiro? Jesus disse: para o homem isso é fácil, ele se perde, mas para Deus nada é impossível. Tem rico que o coração dele não vai estar na riqueza, mas no meu Pai vai estar em mim, e eu vou abençoar muito mais. Quando ele falou: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, alguém pensa que é aqueles camelos que atracam o navio lá no cais, né? Uma corda muito grossa chamada de camelo. Não, era um camelo de verdade. Porque lá em Israel tinha uma porta que só passava um camelo, e ele agachadozinho, abaixado. Quando chegava um certo horário, era fechada aquela porta maior. Então quem passou, passou, quem não passou já era. Aí o camarada chegava: eita, fechou a porta. Olha, só tem aquela pequenininha ali que passa muito mal um camelo e tem que agachar ele. E é difícil um camelo se abaixar e passar ali. Aí Jesus disse: é mais fácil um camelo passar lá no fundo daquela agulha, que é chamada de agulha, do que um rico entrar no céu. O dinheiro mexe. Quer saber quem é o ser humano? Dê a ele muito dinheiro e poder. Quer saber quem é o ser humano? Bota ele no caixa de uma loja e entre dinheiro de bolo. E ele, sabe, maquinar ali e saber que dá para ele tirar umas moedas sem que o dono venha notar. Quando pensa que não vira um ladrão perigoso, ele ou ela. Dinheiro mexe. Muitas vezes o patrão tem confiança nele, tem confiança nela, mas o dinheiro mexe com o QI humano. Cuidado com o dinheiro. O apóstolo Paulo disse, ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Está lá em Timóteo. É o amor. Eu amo o dinheiro. Tem pessoas que é tão rico, se ele perder a riqueza, ele se mata. Já notou isso? Ele não aguenta. Ele se enforca, toma veneno, se pula de um prédio, se joga na frente de um carro, ou então dá de frente com outro carro no carro dele. Porque não aguenta. Meu Deus, eu perdi tudo, eu não aguento. Eu não quero ser pobre. Aí tem tanto medo da pobreza que se mata.
A gente vê N casos. E por causa do dinheiro, tem filho que mata os próprios pais. Já notaram isso? Pra ficar com a riqueza antes do tempo, vai pra cadeia. Achando que vai ficar com a riqueza. Tem filho que apela que o pai venha morrer e a mãe pra pegar logo a herança, rapaz. Tudo é dele. Vai ficar pra ele. Pra que querer matar os pais antes do tempo? O mundo que a gente vive. Temos que ter cuidado. Infelizmente, se tem algo neste mundo que mexe com o ser humano, é a riqueza. Era bom que Deus mexesse tanto com o homem, com a mulher, como o dinheiro mexe, pelo amor de Deus. Jesus disse, não se deve servir a dois senhores, ou serve a Deus ou o dinheiro. Ou vai servir a Deus ou a Momo, que é o dinheiro. Ele disse, um há de se aborrecer, que é Deus. Um vai se aborrecer e vai negar aquela pessoa no juízo. Então temos que ter cuidado, temos que ter cautela. Deus, Ele ama a cada um de vocês, tem uma obra excelente em cada vida. Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente seremos livres, mas não para destruir, não para matar, para roubar, não. Livres para fazer o que é bom, porque nós temos livre-arbítrio. Se o ser humano quer ser um desleal, ele vai ser. Se ele quer ser um cidadão, também vai ser. Temos escolha. Hoje o mundo está em uma turbulência total. As crianças, por exemplo, hoje solta palavrão, não honra o pai, não honra a mãe. Muitos de menores tomando o celular, assaltando. E depois que apareceu algumas leis que apoia porque é de menor, aí é que o capeta se soltou mesmo. Aí é que entra pra valer neles. Porque tem leis que apoia, infelizmente. Eu fui criado, eu só levei uma pizza do meu pai, que eu era o mais obediente dos filhos, graças a Deus. Foi aquelas palmatórias dessa grossura, acho que vocês lembram aqui, né? Que era uma palmatória que pegava na mão do filho, ai que dor, até a alma doía. Isso numa palmatória. Já meu irmão não apanhava de peça de corda. Depois ia pro caroço de milho. Bota caroço de milho aí. Fica de joelho meia hora. Chega a ficar um buraquinho no joelho, na pele. Foi criado assim, hoje é homem, é macho, é cidadão trabalhador. Hoje não pode mais dar uma tapa no filho, que o pai é preso, a mãe é presa e o filho torna-se marginais. Porque tem uma lei que apoia. Não pode bater no filho. Não faça isso. Aí o filho dá no pai, dá na mãe. E a lei não vai lá cobrar do filho, mas cobra do pai e da mãe. Desleais. Peço as minhas desculpas, que eu não tenho nada contra a lei verdadeira, mas a lei falsa, que danifica, essa eu não apoio. E eu tenho livre-arbítrio. A gente vive num país democrático. Se aceita ou não aceita. Aí o problema é meu. Eu não aceito certas leis. Lei que apoia o mal. Isaías 10. Capítulo, está lá no capítulo 10 e o versículo 1. Ai dos ditadores, daqueles que ditam a lei, daquele que a prescreve, que tira do direito do povo, do meu povo, que tira do direito dos órfãos e das viúvas. Eu, Deus, cobrarei. Ai dos que roubam na balança. É tanto ladrão de balança. Você vai comprar 1 quilo, vai pesar direitinho para ver se dá 1 quilo. E com espécie de balança de rua. E aquelas balanças de dedo. Tem pessoas que roubam pra si. Aí no juízo, olha, Deus vai requerer. Outros é meio mundo de palavrão. É cada palavra torpe, palavra de baixo galão. 1 Samuel 2, que o verso 3. Toda palavra de alta altivez, de baixo galão, eu peço na balança, diz o Senhor. Malaquias 3, que o verso 16, ele diz, eu tenho um memorial, e o que se passa na terra e as conversações, tudo que eles praticam de mal, eu, Deus, arquivo na minha memória. Eclesiastes, está lá em Eclesiastes 12, o verso 13, de tudo quanto tens ouvido, o fim é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, é o dever de todo ser humano, é dever nosso, obedecer a Deus e temê-lo.
Aí o 14 ele diz: eu trarei a justiça, eu trarei à tona todo quanto é de pecado que alguém praticou e não se arrependeu. O que eles fizeram de bom e de ruim, eu trarei a justiça e mostrarei naquele dia, como que uma tela de cinema, o que eles fizeram na terra, quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe, quem traiu e não se arrependeu. Eu trarei a justiça e lançarei no rosto deles para o juízo. Quem escapará de Deus? Quem? Quando eu dou um vacilo que eu peco, eu corro logo para os pés de Jesus. Deus me perdoe. Eu errei aqui. Eu falhei aqui. Tem misericórdia desse fraco que sou eu. Eu digo: Deus, eu sou um homem nascido de mulher, cheio de defeitos, inquieto. Tem misericórdia desse miserável que sou. Não é porque eu sou pastor assembleano, me sinto melhor do que vocês. Não. A Bíblia diz que erra o ser humano por pensamento, ação e palavra. Então ninguém aqui é bom, nem eu sou bom. Bom é Deus. Deus é bom. A Bíblia diz lá em Jeremias: não seguraria o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Mas ele diz: aquele que se gloriar, se glorie nisto e me conhecer e saber que eu sou Deus Todo-Poderoso. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo Deus, quem pode impedir? Isaías 14:27, ele diz: porque eu, Deus, o Senhor de todos os exércitos, eu estendo a minha mão, o meu braço, quem foi para voltar atrás? 14:27 de Isaías. Lá em Número 23, no verso 9, ele diz: eu não sou homem que mente, nem filho que se arrepende. Por acaso eu falaria e não confirmaria este negócio? Número 23, no verso 19. Lá em Eclesiastes, ele está dizendo lá 8, no verso 4: porque a minha palavra tem poder. Quem pode dizer a Deus o que o Senhor faz? Quem se atreve? Lá em Isaías 55, no verso 11, ele diz: assim como a chuva desce e ela bate na terra e antes ela corre para o lugar que eu determinei, para dar prosperidade e pão para o povo. É a palavra que desce da minha boca, não volta para mim vazia, antes me apraz naquilo que eu determino, diz o Senhor. Lá em Isaías 40, verso 10, ele diz bem claro na sua palavra: eu venho, aqueles que pregam a minha palavra com amor e com alegria, eu tenho galardão, e eu venho com a minha face poderosa, e dentro da minha face eu tenho galardão para dar a cada um deles. Pense nisso. Isaías 54, verso 16, ele diz: eu preparei o ferreiro, preparei o ferro, e ele faz o fogo, e pega as brasas e acolhe no fogo, e pega o ferro, derrete e faz a ferramenta. Mas também eu fiz o assolador, porque quando o ferreiro se acha muito forte e poderoso, eu fiz o assolador para desmiunçar o ferro e também aquele que fez o ferro. Veja como Deus é completo, né? Tremendo. Porque tem ferreiro que se acha, né? Eu sou o cara, eu sou a última Coca-Cola do universo. Aí Deus diz: eu vou te pegar. Se tem alguém que é o primeiro e o último, sou eu, Deus, mais ninguém. Acabou-se. Se alguém aqui quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E se alguém aqui sentir de Deus, quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, lá no YouTube, eu agradeço. Também no TikTok, Kawaii. E Deus tem, com certeza, se manifesta desta forma através das redes sociais. Porque pense no perigo, é isso aqui. Tem derrubado muito ser humano, tecnologia. Há 30 anos, quando eu pregava dentro dos outros, um dia eu vou estar pregando e vou estar gravando, e eu dizia: um dia não vai ter cobrador, um dia vai ter só motorista, e por enquanto, que já também não vai ter mais. Onde será computadorizado, obra máxima da natureza humana. Carros que não vão mais, a maioria, andar no chão, mas circulando no espaço, como se fosse avião. E eu dizia isso, eu dizia: isso é um louco desequilibrado.
Olha aí hoje, gravando com ele na mão. Daniel 12, o verso 4. A ciência se multiplicará. Tá aqui, ó, ciência. Se o camarada brincar, ele pega aqui. Antes alguém ia lá, né, numa banca de jornal, comprava uma revista pornográfica, passava você na cidade, comprava um DVD pornográfico lá na Zintoca. Hoje tá tudo aqui, ó, facilidade. Até criança entra aqui, ó, começa a se prostituir. Porque aqui não vai perguntar, você não pode não, eu tô vendo você, não. Entrou lá, acessou, pediu, entra. Aqui, ó. Tanto esse lado edifica como destrói. Mas o pior nesse é que ele destrói mais do que edifica. É o maior fofoqueiro de todos os tempos. A rainha da fofoca é da televisão, hoje mais não, é isso aqui, ó. É o WhatsApp, é tanta coisa, é Instagram, e você entra lá e manda uma fofoca pra outra. Aí tem aquele tal de fake, né, fake news, tudo mentira, o rei da fofoca. Infelizmente. E tem uma coisa, nesses dias não vai ter mais, guarda o que eu tô dizendo, por esses dias no futuro não vai ter mais esse negócio de Aclaro, Adim, a Vivo, a que foi Oi, agora é Vivo, vai ter mais isso não. Vai ser direto via satélite. Celular avançado. Mas na frente do futuro não vai ser mais aqui na mão. Alguém vai escanear, alguém vai colocar, infelizmente, pequeno microchip. Esse vai atualizar e vai ser atuado na vida humana. Não está longe disso. O que vai acontecer? Celular já era, coisa do passado. Alguém vai olhar, vai ver na própria íris dos olhos sinais de inteligência. Alguém vai olhar para essa tela como eu estou vendo aqui, e ele quer conversar com alguém, ele olha, já vai aparecer tudo ali. E ele vai acessar com o próprio comando dele, do ser humano, tecnologia. Daniel 12, o verso 4. Veja como a Bíblia é tão enfática e verdadeira e poderosa. A Bíblia. Vou dar um exemplo aqui. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. Alguém, até máquina, chega na Lua, chega em Marte, já disseram que for a Lua. Até agora não ficou provado mesmo que isso é verdade, até quem sabe, né? Só sei que na Bíblia tem um versículo, um dos profetas menores diz assim: ainda que o homem, ele faça as suas naves e ele mergulhe dentro do universo, algum planeta distante, eu derrubarei de lá, diz o Senhor, para o julgamento. Olha para aí. Deus sabia o que eu acabei de fazer, os maquinários para ir para a Lua, para ir para Marte. Aí Deus falou no começo da era. A Bíblia é poderosa ou não é? Eu não sei se é em Ageu ou em Abacuque que fala: ainda que ele faça e vá para outro planeta, eu derrubarei de lá. Venha, você vai voltar para a Terra para eu lhe julgar aqui. No juízo final, não é lá não, é aqui. O planeta mais próximo do Sol, depois da Terra, é Alfa Centauro, 4 anos e meio de ano-luz. O significado de um ano-luz significa 9 trilhões e meio de quilômetros. O Sol fica a distância da Terra 150 milhões de quilômetros, 8 minutos de espaço-luz, 8 minutos de espaço-luz, que é a velocidade da luz. Pense nisso. A Lua, 384 mil quilômetros. Ela fica a distância da nossa Terra. Então, meus queridos, alguém acha que a Terra é grande alicerçar sobre 12 placas tectônicas? É uma fagulha de areia no espaço. E por que a Terra não cai? Está flutuando, Deus que sustenta. Agora, sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Mais um versículo. Isaías capítulo 20, o versículo está lá. 24. Está dizendo lá: a terra vai cambalear como um bêbado.
ela vai sair do seu eixo, porque a Terra está no eixo, girando 1.600 km por hora e 107 mil em torno do Sol, que é um ano, certinho. A Bíblia diz, lá em 20, o verso 24 de Isaías, que a Terra vai sair do lugar. Os mares vão se deslocar. As placas tectônicas vão se deslocar. Vai se juntar todos os continentes em um só. Já pensou em impacto? É o que a Bíblia chama do maior terremoto de todos os tempos que está sendo na Bíblia. No dia da volta de Jesus vai haver o maior terremoto que não houve antes nem depois desse. É único, é esse aí. Deus vai tirar a mão um pouquinho e a terra vai sair do lugar. Já pensou em impacto? Ai das nações! Diz que é o dia do julgamento de Deus, a trombeta vai tocar. São 7 flagelos, 7 pragas. Aí diz a Bíblia que o sol não dará sua luz, vai ficar enegrecido por vários dias. Aí diz a Bíblia que vai ser densas trevas. Já pensou sem energia, sem internet, sem celular, sem telefone nenhum? Será que o povo vai aguentar? Vários meses só escuro, escuro, escuro. Muitos vão morrer de frio, se acabando, flagelados, com fome. A terra não vai dar prosperidade. A fruta vai ser minguada, porque a gente sabe que existe a fotossíntese. Para a verdura, para as frutas crescer tem que ter sol. Quando o sol desaparecer, acabou essas árvores, vai minguar, vai morrer. A gente vai viver de quê, pelo amor de Deus? Quem ficar aqui, olha, é por isso que a Bíblia diz que quem vai no arrebatamento está eleito, mas quem ficar é sofrimento. Então entrega a tua vida para Jesus, confia nele. Salmo de número 37 e o verso 5. Está chegando o dia. Vamos fazer o que é certo. Vamos amar, perdoar, abraçar, em vez de negar o próximo como a nós mesmos, em vez de odiar. É muito fácil odiar. Outros por inveja, quando alguém prospera na terra, fica com o ódio dele, com o ódio dela, porque prosperou. Outros prosperam com enganação, montando nas pessoas, fazendo as pessoas degraus para chegar ao último degrau do poder. A ganância, a inveja, a corrupção entre os colarinhos brancos no Senado. Homens que não precisavam de fazer isso. O Brasil é um país poderoso, ainda que não é de guerra. E o nosso líder tem que ter cuidado com aquilo que fala a respeito dos Estados Unidos e com o Trump, para não cair do cavalo. Tem que ter cuidado de sabedoria. Não que o nosso país Brasil é soberano, mas tem uma coisa, não é de guerra não. Não temos arma preparada, nem bomba atômica. Se entrar em uma guerra e o Brasil for atingido, coitado do Brasil, já era. O senhor está no YouTube, é? Pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo. Então pense nisso, meus amados. Daqui para frente as coisas vão piorar. Temos que ter cautela, temos que ter cuidado com a nossa vida. Deus, Ele ama a cada um de nós de uma forma especial, de uma forma tremenda. Então é melhor você passar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora, como disse Davi. Deus é tão tremendo que a gente vai olhar na Bíblia, a gente vê N's Deus contemplando as pessoas e dando oportunidade. Davi foi um deles. Segundo o coração, Deus errou. Deus foi lá, organizou a vida dele, tirou o primeiro filho dele, mas continuou na linha de frente. Outro foi Jefté, filho de uma prostituta. Deus deu a ele 3 posições. O homem foi juiz, o homem foi general e foi príncipe de Tobi. O outro foi Ruth. Deus deu essa bênção a ela, uma mulher que não tinha nada a ver, casou-se com alguém da linhagem real para ter o fruto. Outro foi Mefibosete, um homem aleijado com 5 anos, filho de rei, que o pai era príncipe, o avô era rei, abandonado na beira do caminho, quando ele quebramos os pés. Lá na frente Deus deu a ele, depois de 25 anos, deu tudo de volta a ele. Ainda foi comer na mesa do rei, que era proibido.
foi quebrado um protocolo. A outra foi Débora, juíza. Deus também usou aquela mulher de uma forma especial para dar vitória. E pela mão de uma mulher, um camarada que era mau, perverso, foi morto com estaca na fronte. Era um general de outro lado, inimigo de Israel. A gente vê também uma mulher, que era mulher do filho de quem? Da família de Jacó. E esta mulher, ela casou-se com um dos filhos. E diz a escritura que o primeiro filho morreu, com o nome de Éter, depois Eber. Aí morreu o segundo. Era para dar o terceiro filho para casar com ela, mas o pai, como ele disse, Judá, ele disse, não vou dar não. Já matou 2 filhos meus, vai matar o terceiro. É matadora de homem, dou não. Mas era uma regra que tinha que dar, ele quebrou essa emenda. A mulher pegou lá no meio do caminho, se vestiu de uma prostituta. Veja como a Bíblia é tão enfática. E o homem não reconheceu ela, deitou-se com o próprio sogro. E quando o sogro disse, ela vai ter que morrer, que ela está grávida e ela vai morrer. Que não era para ter arrumado homem nenhum. Ela é viúva. Mas ela pegou o bordão, pegou o cajado, que é autoridade. Aí disse, que esse cajado e que esse bordão, isso é meu, então o filho é teu. Aí ele pediu perdão a ela que ele errou. E veio a linhagem de Davi. Aí veio Jesus. Quem entende Deus, não é? Lembra de José, vendido no Egito, onde ele botava o pé, prosperava, tornou-se governador. Lá na frente, o principal, Jesus, dono de toda a riqueza, meu é ouro e minha prata, está em Ageu 12, verso 8, diz o Senhor, dono de tudo, pegaram e mataram ele. Para vocês verem como é que é o ser humano mau e perverso. Mataram um ser que só fez o bem, que multiplicou os pães, que matou a fome. Quem olhava para ele viu um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Torturaram até a morte, para vocês notarem. O senhor Marcelo de quem? Marcelo Silva, pastor Marcelo Silva. Amém. Então, meus queridos, se alguém sentir de Deus, está lá no YouTube, pastor Marcelo Silva. Eu estou do lado de um helicóptero. O helicóptero não é meu não, tá? Foi uma viagem que eu fiz lá no interior de Borracha e estou lá de muita hectare de banana e helicóptero, aí a gente tirou uma foto, aí eu coloquei lá. Mas que Deus abençoe a vocês, agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Com terceiro, cuidado com o celular, cuidado com carteira, que é muito esperto na cidade. Que Deus abençoe. Se alguém que quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus ajude e abençoe a cada um de vocês. E Deus é a vossa força, é a vossa saúde, o vosso milagre, a vossa porta. Ele é o vosso livramento, Deus, nosso Senhor. A paz do Senhor para todos, em breve tem mais vídeo. E se vocês quiserem ver lá no YouTube, pastor Marcelo Silva, são muitos vídeos, até em Goiânia, mostrando as terras, as lavouras, é uma bênção. Deus abençoe a todos.